Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro. Muito de Naruto tem a ver com superar seus limites, na verdade mais com superação. Até mesmo na versão clássica, isso é um tema recorrente, apesar de em Shippuden ficar mais ressaltado. Mas a gente vê esses exemplos em pequenos arcos, em pequenos momentos e, claro, nas grandes lutas. E essa é uma marca tão registrada do anime que ela não poderia ficar de fora em uma das lutas mais impactantes e impressionantes da primeira fase de Naruto. Rock Lee vs Gaara é tão fundamental para tudo o que Naruto representa e talvez até uma consagração de características que a gente não tinha noção ainda e que foram sendo desenvolvidas ao decorrer da obra, principalmente na sua segunda etapa, porque expressa basicamente uma das discussões mais corriqueiras de toda a trama, que é o esforço, o trabalho duro contra o dom natural. Isso é representado de diversas formas, inclusive até mesmo no exame Chunin, que ocorre a luta do Gaara versus Rock Lee. O Naruto versus Neji é um bom exemplo disso, só que com um resultado diferente, mostrando que o esforço, o trabalho duro é completamente recompensador, enquanto que na luta do Rock Lee contra o Gaara não é isso que acontece, mas de forma alguma o esforço é tido como inútil ou incapaz de superar o dom natural. O que acontece nessa luta é que o Gaara, tido como vilão nesse começo, nessa apresentação do personagem, que convenhamos não tínhamos nada de concreto sobre ele, era mais forte. Naquele momento, o seu dom superava a perseverança do Rock Lee, que por não ter tido tantas experiências com oponentes e adversários à altura, não tinha como se especializar e aprimorar suas habilidades. E é preciso ser justo, já que na etapa do anime ele ainda era um garoto, tinha muito para evoluir ainda. E claro que não podemos deixar de lado um fator fundamental: ele era incapaz de realizar ninjutsu, algo tido como imprescindível para um ninja. Mas como a gente sabe, o Rock Lee, assim como o próprio Gai, mostraram que ser ninja tem a ver com a sua determinação, com o seu trabalho duro, com o seu desejo de ser o melhor. E o Rock Lee tinha isso de sobra. E essa luta, obviamente, expressa tudo isso, expressa esse embate que, novamente, é recorrente durante todo o anime, durante todos os arcos, basicamente. Lógico que em níveis e proporções diferentes, mas onde esse confronto entre alcançar o talento ou já nascer com ele está localizado em Naruto clássico, é extremamente fundamental, e acredito que foi o alicerce, o suporte de muitas questões que posteriormente foram levantadas na história. Eu arrisco a dizer que Rock Lee vs Gaara é uma fundação dentro da narrativa. Embora a gente tenha tido outras lutas impressionantes, com efeitos visuais até mais marcantes e bem feitos, que empolgaram mais e afins, essa luta, mesmo com sua simplicidade e não sendo muito longa, na verdade é até bem curta, conseguiu definir boa parte da essência da própria obra, além de ser memorável por si só. Foi o primeiro contato dos fãs do anime Naruto com uma luta mais séria dentro da própria história, beirando até mesmo o realismo. E eu sei que é uma afirmação um pouco controversa, afinal são ninjas que conseguem fazer movimentos corporais absurdos, manipular elementos da natureza e invocar animais de outras dimensões, mas que ainda prezam por um mínimo de física e lógica em golpes comuns, o que fica nítido no específico caso analisado neste vídeo. Novamente, assumo que não é fácil de você notar essa característica, mas existe uma suavidade nos movimentos, principalmente do Rock Lee, que é um sujeito que preza muito pela velocidade e que, como a gente vê, é extremamente rápido. E a luta ela começa interessante porque existe uma empolgação natural por parte do Rock Lee. O Gaara ele é antipático e sempre mantém aquela expressão fria e vazia porque no começo da história ele não tem sentimento basicamente. Isso é algo que fica mais claro posteriormente, mas você nota que ele é um sujeito inexpressivo, indiferente. Então para ele qualquer oponente seria fácil de derrotar. Essa é outra característica importante a se ressaltar porque o Gaara até o momento era imbatível. Ninguém vencia ele, ninguém encostava nele. Seus próprios companheiros da Aldeia da Areia sentiam receio só de dirigir a palavra a ele. Tamanho era o seu poder. Mas o Rock Lee, como um cara que ansiava enfrentar novos oponentes para poder testar suas habilidades e levar ao máximo o seu físico, assim que foi anunciado que lutaria com o Gaara, percebeu que essa seria uma ótima chance de pôr em prática tudo o que sabia, provar que, apesar de só usar taijutsu, podia ser um excelente, um grande ninja, e caso derrotasse o Gaara, ninguém teria mais dúvidas em relação ao seu potencial.
E a luta prossegue dessa maneira, com o Gaara indiferente, braços cruzados, com sua areia que age de forma involuntária, sempre o protegendo, e o Rock Lee, ainda assim com os pesos nos pés, sendo extremamente veloz e não deixando se abater pelo fato de não conseguir encostar no seu oponente. E a luta é gradativa, você percebe que não existe uma estagnação perante ao que está acontecendo. O Rock Lee, ele sempre busca atingir o oponente, ele está tentando encontrar alguma brecha, alguma forma de ultrapassar aquela areia, enquanto do outro lado, o Gaara está simplesmente parado, sem reagir de forma alguma. E o anime não demora a fazer uma resolução, a criar um conflito, na verdade, porque não tinha como manter essa dinâmica por muito tempo. Ou o Gaara tinha que atacar, ser mais incisivo, ou o Rock Lee tinha que montar uma estratégia diferente. E é isso que acontece. O personagem decide que pode e precisa ser mais ágil, então ele arranca os pesos que provavelmente eram equivalentes a toneladas dos seus tornozelos, e dessa forma ele fica inacreditavelmente veloz. O que era inclusive até difícil de se imaginar, porque o personagem era muito rápido, batendo inclusive o próprio Sasuke, cuja característica fundamental também era a velocidade. E o momento específico onde o Rock Lee retira os seus pesos é importante porque ressalta novamente o quanto ele é feito de empenho, o quanto ele é feito de esforço, o quanto ele está preocupado em ser o melhor através do trabalho árduo e duro. A posição de indiferença do Gaara só reforça que ele, entre aspas, nasceu em berço de ouro por ser privilegiado com essa areia extremamente veloz e defensiva. Mas tudo o que o Rock Lee sabe, tudo o que ele é, todas as suas habilidades foram fruto de verdadeiro empenho. Ele não nasceu com nenhuma habilidade especial, na verdade foi bem pelo contrário. Em um mundo onde fazer jutsus é completamente normal, ele era um dos poucos incapazes de manipular seu chakra dessa forma. Tanto que até abrir os 8 portões foi algo que ele precisou aprender. Talvez ele tivesse até predisposição, mas nunca ia acontecer sozinho, de forma espontânea. Ele precisava ter esse ensinamento, ele precisava adquirir esse conhecimento. Então a retirada dos pesos sim tem um impacto visual muito grande. A gente fica empolgado só de ver o que acontece quando os pesos alcançam o chão, mas profundamente, de uma forma um pouco mais simbólica, aquele momento expressa todo o empenho, todo o trabalho duro do Rock Lee até aquele momento. Parece que tudo o que ele fez da sua vida até ali foi justamente para chegar naquela arena e enfrentar um oponente, conhecido pelo seu dom natural quase imbatível, e conseguir a façanha de pelo menos encostar nele e quase derrotá-lo. E a partir desse momento, quando o Rock Lee se sente mais leve, mais veloz, a dinâmica muda completamente. O Gaara se vê acuado, pela primeira vez a gente vê uma expressão em seu rosto, e não só isso, ele tá sentindo medo, receio. E o Rock Lee, percebendo que agora tem a vantagem e que é capaz de derrotá-lo, que existe essa possibilidade que ele não conseguia enxergar antes, apesar de acreditar, vai com tudo pra cima do seu oponente. E contrariando todas as expectativas, consegue a vantagem. Consegue aplicar golpes extremamente fortes no personagem, porém, infelizmente, não tão eficazes quanto ele imaginava. O Gaara ainda tinha mais truques na manga, para ser mais preciso, uma casca feita de areia que o protegia dos golpes potencialmente fatais do Rock Lee. Então, depois da interação mudar novamente, com o Gaara tendo a vantagem, o Rock Lee precisa pensar de forma estratégica para poder novamente reverter o jogo. Mas mesmo assim parece que as coisas se mantêm firmes. Ele consegue um pouco de vantagem, mas acaba retornando à condição anterior. A areia do Gaara é muito poderosa. E mesmo ele estando impossibilitado praticamente, depois de um golpe extremamente forte do Rock Lee, só com um movimento de apertar as mãos, o Gaara consegue um golpe definitivo para poder vencer o Rock Lee. Que depois de abrir 4 portões, algo impensável para um ninja da idade do Rock Lee, ele já era incapaz de se movimentar da mesma forma e já apresentava um cansaço e estresse físico gigantesco. Seus golpes e o fato dele ter aberto o 4º portão, o portão do ferimento, era para ter sido o suficiente, mais do que o suficiente, para ele derrotar seu adversário. Mas isso não aconteceu, mesmo conseguindo destruir a armadura de areia do Gaara. Talvez por um movimento de sorte, o Gaara consegue segurar a bandagem do Lee, que revida com um soco bem forte, mas durante a queda, a areia próxima do Rock Lee acaba definindo, consagrando a sua derrota. Dessa forma, o personagem já cansado, sem conseguir reagir, sem conseguir levantar direito, acaba tendo seu braço e perna esmagados. Mas antes que pudesse dar um golpe fatal no seu adversário, o Gaara é impedido pelo Might Guy, que não poderia deixar o seu pupilo morrer nas mãos de um sujeito definido pelo seu dom natural. Obviamente, pela interferência, a vitória é imediata do Gaara, mas para surpresa de todos, o Rock Lee ainda consegue se levantar, mesmo ensanguentado, mesmo exausto, para provar que, se pudesse, ele continuaria lutando, porque esse
é o ninja que ele é. O Rock Lee tinha todas as desvantagens possíveis no começo e no final da luta, mas mesmo assim encarou de corpo e alma esse desafio. Ele nunca cogitou que iria perder, nunca imaginou essa possibilidade, embora soubesse que ela existia. Na sua cabeça, ele iria ganhar, ele tinha que ganhar. Ele precisava se provar capaz de derrotar um oponente em que todos, ao seu redor, depositavam suas expectativas. Infelizmente não aconteceu, mas serviu de amadurecimento para o personagem que, em certo momento, foi dito que nunca mais poderia voltar a ser um ninja. E a gente sabe que isso não é verdade. E acredito fortemente que o motivo para essa luta ser tão especial é porque, claro, é muito plástica, emocionante, com golpes bem aplicados, movimentos ousados e habilidades extraordinárias de ambos os lados. Tudo muito bem desenhado e com um ritmo frenético. Porém, o fator principal é que mesmo com a vitória do Gaara, não fica implícito uma suposta mensagem de que não adianta trabalhar duro para alcançar alguém portador do talento natural, como se fosse um esforço inútil. O Gaara não era superior devido à sua condição privilegiada. Ele era completamente dependente da sua areia. Ele nem possuía uma técnica própria. Toda sua estratégia, se aqui podemos chamar assim, era deixar sua defesa agir e aguardar seu oponente não estar mais apto a revidar para poder vencer a batalha. E é importante ressaltar que ele faz o caixão de areia deitado, enquanto o Rock Lee, mesmo destruído fisicamente, ainda se levantou para provar seu ponto de vista. É óbvio que ele não tinha mais condições nenhuma de sequer ensaiar um soco, mas o ato de não ficar no chão é uma metáfora ao seu esforço contínuo. Se ele se tornou forte ao ponto de ultrapassar a famosa defesa impenetrável, é porque ele sempre se levanta, independente da ocasião, do quão forte é o seu adversário e do quão ruim é o seu estado físico. Mesmo com a vitória, nem o Gaara se sente triunfante. A Arena, ainda que por obrigação, acaba entendendo que não deveria ter subestimado um ninja só porque ele é limitado ao taijutsu, o que para muitos é uma desvantagem, para o Lee é sua maior qualidade. Afinal, só podendo treiná-lo, ninguém consegue ser melhor do que ele nesse estilo. E acredito que não tenha sido só eu que terminou o episódio com a sensação de que o verdadeiro vencedor foi o Rock Lee.